Todas as quartas-feiras, das 7 às 8 da manhã, nós temos um grupo de estudo sobre o livro Corrente Crítica, como a teoria das restrições aborda o ambiente de gerenciamento de projetos. No vídeo de hoje, vem comigo, capítulos 17 e 18 do livro Corrente Crítica, que foi conduzido pelo Leonardo Del Guerra. Vambora! Então, capítulo 17 hoje, né, a discussão que se inicia com a equipe da Genomodem apresentando a aplicação que eles fizeram das discussões sobre os mecanismos da CCPM, como eles fizeram a gestão a partir do foco no caminho crítico do projeto, né, como eles lidaram com os ramos de alimentação, né, com os pulmões de convergência ou pulmões de alimentação, e como foi feita então essa mudança para esse novo modelo de gestão. Dentro disso, o que eles identificaram como principais características, né, benéficas aí no processo foi no primeiro aspecto de remover as proteções individuais, né? Então, em vez de ter ali proteções em cada uma das atividades, transferir essa segurança para um pulmão compartilhado. A tratativa de milestones, né? Não ter tantas datas fixas para as atividades, o que nós também chamamos como cultura do due date, né? Você ter uma data fixa prevendo início e término de cada atividade, como se a realidade pudesse ser assim tão determinada, né? Então, você realmente trabalhar prevendo variações, prevendo a variabilidade que existe em cada uma das atividades. Aumentar a confiança geral no cronograma, porque todo mundo agora entende as suas interdependências e o objetivo comum de entregar o projeto. Proteger recursos e caminho crítico, né? Inclusive é isso que vai diferenciar, então, a corrente crítica do caminho crítico. E foco preventivo na redução de multitarefa, né? Justamente, né, como sempre, um dos principais pilares da TOC aí, a questão do foco. Então, propiciar foco para a equipe de atuar exatamente naquilo que precisa da atuação a cada momento e a atenção gerencial de estar direcionada com o foco daquilo que precisa estar sobre a guarda da gestão, né? Então, isso se transforma num modelo de acompanhamento e uma das prerrogativas que eles passam a adotar é o olhar para frente, né? Nós já debatemos isso, né, o quanto é nocivo a gente querer dirigir um carro olhando só pelo retrovisor. Então, olhar só o que já foi feito do projeto acaba acarretando em o risco associado ao que está por vir, né? Então, o que está à frente é muito mais importante nesse momento de foco, de tomada de ação gerencial, do que o que já foi feito. Então, a pergunta que eles passam a adotar num acompanhamento junto aos executantes é quanto tempo falta, né? Qual é a duração restante para completarem as suas atividades, e aí, tendo uma rede, né, uma sequência de atividades, qual é o impacto que esse potencial atraso, essa tendência de atraso vai causar no projeto como um todo, né? Eles não ainda citam tanto a questão do Fever Chart como modelo de acompanhamento, mas eu só coloquei aqui para a gente ilustrar conceitualmente como esse acompanhamento passa a ser feito, né, de forma a você enxergar o quanto que aquilo, nas tendências de atraso nas atividades, está impactando no projeto como um todo. Então, o pulmão vai ser a representação do impacto no cronograma como um todo do seu projeto. Certo? Então, eles debatem como foi essa aplicação, né, e mais um mecanismo que é explorado ao longo desse capítulo é a questão do pulmão de recurso, né? E como é feita, então, a passagem de bastão entre recursos que estão atuando no projeto. Então, eu trouxe aqui de maneira a explicar o conceito, né? O conceito, na verdade, está muito mais associado, embora tenha esse nome pulmão de recurso, que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, mas ele está principalmente associado à capacidade de você, identificando uma atividade com foco nas atividades da corrente, mas você conseguir ir informando para o recurso sucessor, né, o recurso seguinte, que é a tendência de chegar àquela atividade.
É aquela brincadeira que a gente fala, né? Você querer fazer previsão do tempo, né, daqui, se vai chover ou não daqui a um mês, o nível de incerteza é gigantesco. Agora, se você falar se vai chover ou não amanhã, o seu nível de incerteza já passa a ser bem menor, né? Então, o que o mecanismo propicia é você, um recurso estar informando um quanto falta, então agora faltam 10 dias para eu terminar, e o próximo recurso já está sendo informado que está para chegar uma atividade da corrente, e aí a cada atualização ele é novamente informado. Então, ó, faltavam 10 dias para terminar, agora faltam 5, agora faltam 2 dias para terminar, e aí o próximo recurso trabalha no chamado full kit, né, na preparação da atividade, de maneira a garantir que quando a atividade esteja, a predecessora esteja concluída, a sucessora, o recurso da sucessora tem a condição de atuar nela o mais rápido possível. E o que está por trás disso é fluxo, né? É um dos principais pontos da teoria das restrições, é como a gente propicia um fluxo constante, não ter interrupções. Ninguém planeja interrupções entre uma atividade e outra, né? A gente faz um cronograma, você não espera que tenha uma atividade e depois a atividade sucessora vai ficar parada no backlog, né, no to-do, na lista de espera do próximo recurso, aumentando o ciclo de execução do projeto como um todo. E se isso é de uma atividade sem folga, uma atividade da corrente, isso é ainda mais danoso, né? Então, o que eles começam a construir é esse mecanismo de garantir uma passagem de bastão fluida, né? A analogia também com a passagem de bastão, com a corrida de passagem de bastão, é muito boa nesse sentido. O que a gente quer é isso, né? Que um corredor está correndo com o bastão e quando ele vai chegando perto do próximo, o próximo já está se preparando, já começa a embalar também para uma passagem o mais rápida possível e ele poder seguir a corrida. Então é o que esse mecanismo procura direcionar, tá? E um ponto interessante que eu salientei aqui é que isso que a gente acabou de dizer, né, esse mecanismo todo de buscar um fluxo constante, requer, na verdade, uma capacidade protetiva, porque se eu não tiver uma capacidade, por isso que a gente fala que é fluxo balanceado, né, e não capacidade balanceada, se eu não tiver capacidade que consiga atender a necessidade, então tem que ser recurso esperando atividade, né, e não atividade esperando recurso. Parece trivial essa mudança de perspectiva, mas é o que faz toda a diferença. Se nós estivermos buscando eficiência máxima o tempo todo, garantir que todos os recursos estão 100% do tempo ocupados, quando a atividade do recurso A for finalizada, o recurso B não vai estar disponível para pegar e dar sequência nessa corrida de bastão, né? Ele vai estar ocupado com outra atividade. Então, com isso, a gente perde a oportunidade de otimizar os ciclos. Então, por isso que é tão importante ter uma capacidade protetiva, ter mais recursos do que o volume de atividades que a gente está colocando em execução, né? O working process que a gente está mantendo no nosso ambiente de projetos. Então, o capítulo 17 é basicamente é regido por esse debate sobre esses conceitos e como tem sido a aplicação deles nesse case prático que eles fizeram na empresa, né, e trazendo esses mecanismos e o debate sobre eles. Tá? Acho que eu fui bem sucinto, né? Eu não sei se o Fabiano, você prefere que a gente vá capítulo a capítulo ou passamos também o capítulo 18 e abrimos a discussão dos dois em conjunto, que eles são bem amarrados, né? Os conceitos que a gente debateu aqui vão ser explorados com outra ótica no capítulo 18. O que você prefere aí, Fabiano? Eu prefiro que nós façamos da forma com que você se sinta mais confortável, ou seja, podemos seguir por gentileza. Então, legal. Vamos em frente só para a gente amarrar a aplicação desses conceitos, então, né? Então, no capítulo 18, eles começam um debate relacionado a como tratar, então, os fornecedores, né? Como nós vimos, tem toda essa questão de identificar a corrente, ter foco na corrente e como tratar os ramos de alimentação, né? Tratar com essa questão do pulmão de alimentação, de maneira que a gente antecipe esses ramos, né, e evite com que eles impactem na corrente do projeto, a questão do pulmão de recurso para garantir a passagem de bastão,
Mas e o que a gente faz com recursos que não são da empresa, né? Recursos de fornecedores, de subcontratadas. Então, o capítulo 18 inicia justamente com um debate da turma de o quanto isso é problemático, né? Como a gente vai gerenciar recursos que não são da própria empresa? Como a gente vai garantir que os fornecedores atendam os lead times, né, que são requeridos para que o projeto tenha sucesso? E o professor Richard começa a tentar buscar um alinhamento com a sua turma, né, com o curso de MBA, de maneira a construir, né, um modelo que possa funcionar inclusive com os fornecedores. Ele até fala, né, a gente precisa aprender a falar a língua do fornecedor. Como que a gente entende também as necessidades do fornecedor, né, e busque fazer um ganha-ganha, né? Busque fazer um processo que promova a ótica do atendimento do resultado do projeto como um todo. E aí o Roger, que é um dos alunos, né, põe o desafio para o professor Richard de ir com ele numa reunião com o fornecedor, né, e tentar falar a língua do fornecedor, tentar trazer essa ótica. Né. Premissas que são debatidas no capítulo 18, o primeiro é que a seleção e a negociação com os fornecedores, atualmente, né, no modelo vigente, é baseada quase que exclusivamente em preço. Né. Então as empresas, e a gente vê isso, né, como a gente tem falado, né, embora seja um livro já aí com alguns anos, até hoje a gente vê que o paradigma vigente é esse, né, a gente selecionar fornecedores com a ótica muito relacionada a preço. Né, e isso tem os seus efeitos colaterais, principalmente na implantação de projetos, relacionados à qualidade e à confiabilidade daquele fornecedor, né, e quanto que a gente pode acreditar nos ciclos e nos prazos que ele está nos dando. Né. Um paralelo disso a gente pode ver também ocorrendo, né, nós estamos na era aí da transformação digital, e os fornecedores de TI, cada vez mais as empresas buscam deixar de terem recursos internos e subcontratar recursos de TI. Só que o lead time de atendimento de um recurso que é interno, que conhece o seu negócio, que conhece a sua operação, conhece a arquitetura do sistema, as regras de negócio, etc., é completamente diferente de um subcontratado. Mas no momento da seleção do fornecedor, né, o que acaba do recurso, né, de quanto vai custar ter o recurso, acaba que a ótica passa a ser mais relacionada ao custo e menos à confiabilidade ou ao lead time do atendimento. Então, o segundo bullet ali, o segundo ponto explorado é que lead time de fornecedores subcontratados é muito importante para a entrega do projeto. Né? Cada vez mais as empresas, né, têm vários fornecedores para conseguir desenvolver um projeto. Se a gente pega o caso, né, da empresa que eu trabalho, é uma empresa que a maior parte dos desenvolvimentos está ocorrendo em fornecedores, então a empresa acaba sendo uma grande integradora desses diversos desenvolvimentos, desses diversos pacotes, né, e como trabalhar com eles de uma maneira sincronizada passa a ser um grande desafio. Como fazê-los entender que o lead time deles influencia o lead time do todo é um grande desafio. Né. E o terceiro ponto ali é que a nossa penalidade por não concluir o projeto no prazo não está relacionada só aos custos daquele projeto, né? E sim dos benefícios que a gente deixa de ter por ainda não ter feito o projeto na data. O Goldratt até em outro livro, se eu não me engano, o Fabiano aí me corrige, se eu não me engano é no Não é Sorte, agora me foge a memória. Ele fala do ganho dólar dia, né? Que é um indicador que quanto nos custa, na verdade, cada período de atraso, né? Cada dia, cada semana, ou cada mês de atraso, da gente não ter o benefício esperado com o projeto. Tá? Se eu dei algum spoiler aí, vocês já me desculpam, mas foi o tema que me relacionou, justamente por essa questão do fluxo de caixa. Né? Quando a gente desenvolve um projeto, a gente está gastando, né? Despendendo dinheiro com recursos, com compra de capex, né, com ativos aí por em diante, e espera que com isso depois nós tenhamos a capacidade de gerar a entrega do nosso projeto, né, e começar a receitar, começar a ter entrada do dinheiro. Quando a gente atrasa, o que isso significa, né? Significa que, na verdade, a gente vai deixar de ter as entradas e vai continuar tendo as saídas, tendo despesas, vai estender o uso de recursos por mais tempo, né, vai ter um gasto
maior do que o previsto com o projeto. Então, atrasar significa, na verdade, gastar muito mais e deixar de receitar, né? Então, é o que gera um grande impacto nas organizações. E qual o motivo, então, para os prazos dos fornecedores terem seguranças associadas à sua atuação, né? Então, voltando à história que é contada no capítulo, né? O professor Richard vai num fornecedor e começa a tentar entender por que o fornecedor está passando um lead time de 6 semanas, por que tem que ser tão longo esse lead time, sendo que o tempo de execução, propriamente dito, é bem menor. E aí o fornecedor começa a contrapor justamente no sentido de manter suas seguranças, né, para manter sua credibilidade, para manter o compromisso que ele está assumindo e garantir que esse compromisso vai ser cumprido, né? Então, alguns pontos ali que foram levantados, né? Prazo é um compromisso assumido e gerenciado, então por isso eu tenho que garantir segurança nele, garantir a próxima negociação, porque senão agora eu aperto o prazo, vamos dizer que eu consiga fazer na próxima negociação, o cliente vai querer ainda um prazo menor, igual ou menor, manter a credibilidade de quem está dando a estimativa, né? Dei um prazo e vou garantir que eu vou atender nele, mesmo que eu termine antes, mas eu só vou entregar na data programada, e não há vantagem nenhuma em terminar antes, né? O que ele ganha no método, no nosso modelo tradicional, o que ele ganha em terminar antes, né? Absolutamente nada. Então, esses são aspectos do porquê que o fornecedor, fazendo esse exercício de empatia, do porquê que o fornecedor acaba colocando segurança nas suas previsões, nas suas estimativas, né? E aí, então, eles começam a debater, né, junto com o fornecedor e, como o próprio professor Richard diz, né, falar a linguagem dele, e com isso eles vão construindo ao longo do capítulo essa direção de solução, como que é o modelo da CCPM para tratar com o fornecedor. Então, identificar de quando aplicável, né, por exemplo, quando o fornecedor está numa atividade do seu caminho crítico, ou quando o seu projeto já está em execução, e você tem uma grande tendência de atraso, dada uma atividade que está com o fornecedor, você prevê a possibilidade de pagar mais ao fornecedor por lead times menores, né? Então, é falar a linguagem dele no sentido, o que ele está buscando com aquela entrega é lucro. Então, se você propõe aumentar o lucro dele por entregas antecipadas, né, ele passa a te priorizar de maneira diferente. Então, é das direções de solução é ter esse tipo de mecanismo previsto, né? Por vezes nas empresas, inclusive, isso tem que ser previsto no início da contratação do fornecedor, como uma das cláusulas contratuais, onde potencialmente, caso seja de interesse da empresa, né, pagar mais por ciclos menores, né, ter um bônus associado a ciclos menores. O segundo ponto de direção de solução debatido, né, é fazer o uso do que nós acabamos de comentar no capítulo 17, do mecanismo do pulmão de recurso, para sincronizar os ciclos entre as empresas, né? Então, em vez de tentar acertar o olho da coruja, né, prever exatamente que data que você vai precisar do fornecedor, você vai precisar, por exemplo, a locação de um equipamento ou qualquer coisa do gênero, você trabalhar com essa aproximação de previsões, de estimativas, né? Você determina que a partir de determinada entrega do cliente, né, de, por exemplo, especificações, requisitos, o fornecedor vai atuar num ciclo, né, e não num prazo, não numa data, num ciclo pré-acordado, e que você vai antecipadamente estar informando para ele a proximidade deste momento dele começar a atuar, né? Então você pode avisar 20 dias antes, 10 dias antes, 5 dias antes, de maneira que ele vá se preparando para atuar na sua demanda, sincronizando assim os ciclos do cliente, né, da sua empresa, com a necessidade de atuação do fornecedor. Tá? E o terceiro ponto é de ter o acompanhamento, inclusive com o fornecedor, baseado no quanto falta, né? Mais uma vez, não ficar olhando no retrovisor, e sim olhar para frente, né, junto com o fornecedor e questioná-lo do quanto tempo falta para ser gerada a entrega. O que interessa aqui, mais uma vez, não é o prazo, e sim o critério de sucesso daquela atividade.
garantir que o entregável seja feito e o quanto tempo falta para que esse entregável seja concluído. Então é isso que vai ser buscado. Então essa passa a ser a direção de solução para tratar, então, aqueles mesmos mecanismos que nós vimos no capítulo 16 e 17, sendo empregados agora no modelo de gestão entre empresas, né? Entre um cliente e um fornecedor, de maneira que o foco passe a ser, mais uma vez, a entrega do projeto, né? Inclusive, planos de recuperação passam por essa mesma abordagem. Como que você, com o fornecedor, entende, né, ou lhe faz entender que o que interessa é a entrega do projeto como um todo, muito mais do que aqueles ciclos que foram combinados com ele, porque todo mundo depende da entrega final, né? Então, com isso, no capítulo 18, após o professor Richard negociar com essa empresa e ter sucesso na negociação, né, conseguir falar a língua do fornecedor, propor um aumento de lucro associado a ciclos menores, combinar como seria esse acompanhamento, combinar como que seria essa informação antecipada de quando começar a atuação do fornecedor, né? Depois de fechar esses mecanismos e ter sucesso nisso, né? Ele volta, saindo da reunião, ele vem conversando com o Roger ali, que é o aluno dele, e o Roger, né, depois traz para ele, inclusive, novas demandas, né? Pede que ele participe de outras mediações, de outras negociações, e que faça isso até como um serviço, né? Como prestando um serviço de consultoria, de mediação, e aí o professor Richard acaba vendo isso até como uma oportunidade de faturamento aí. Poxa, bacana, Léo. Eu agradeço pela sua gentileza em nos trazer esses 2 capítulos com a clareza de sempre. I'm so proud of you and I just wanna share the love. I'm so proud of you and I just wanna share the love.